Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Arte do Lucro, episódio número 6. Eu sou o Leonardo, estou com o meu sócio Leonardo Brasil, vulgo LB, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida super comum entre empreendedores. Vale a pena empreender sozinho ou preciso de sócios? É isso aí, pessoal. Mais um episódio do nosso podcast. E se você já curte, né, o nosso podcast aqui da Startup Hero, Arte do Lucro, não deixa de deixar o seu like aqui, já curtir, se inscrever no nosso canal. Também curtir nas nossas plataformas como o Spotify, porque tem sempre muito conteúdo para ajudar vocês. Então, só lembrando, a gente está produzindo esse conteúdo a cada 15 dias, sempre com temas bem gerais que empreendedores e aspirantes empreendedores possam ter de dúvidas para você tirar o seu negócio do papel, para você crescer a sua empresa. Então, não deixe de seguir a gente para acompanhar esses temas assim que eles saírem. E o tema de hoje é muito bom, né? A gente vai falar sobre uma coisa que perturba muito os fundadores, as pessoas que estão querendo iniciar a empresa, que é o quê? Se você tem que empreender sozinho, se você precisa de um sócio no seu negócio. E essa é uma dúvida que é super comum, porque geralmente as pessoas têm as ideias de negócio sozinhas, né? Elas vão ali maturando a ideia delas, às vezes não quer contar para ninguém, porque tem medo de roubarem a ideia dela, sendo que, na verdade, não é bem assim, né? Tipo, a gente já vai dar um spoiler aqui de como funciona a nossa visão sobre isso, só que a gente sempre entende que é bom você ter sócios. Não vale a pena você abrir um negócio sozinho e se arriscar de forma solitária, né? Se você quer a resposta rápida, né? Devo empreender sozinho? Na nossa visão, não. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre por que a gente acha que não, né? E só comentando sobre isso que o Léo falou, realmente, né? Quando você começa uma empresa, você tem uma ideia do negócio, né? E você sempre fala, é uma ideia revolucionária, é uma coisa inovadora, tem pouca gente fazendo, e você tem esse medo de compartilhar, de ser roubado, de alguém copiar, da pessoa fazer antes de você, e muitas vezes esse medo vai te travar de você querer um sócio, de você querer ter uma pessoa junto com você crescendo esse negócio, porque você não confia muito bem na pessoa, você não sabe, dependendo da pessoa que for, quais vão ser os objetivos que ela tem com a empresa também, então você fica com muito medo nesse começo, mas o que a gente vai falar aqui no podcast é para você se tranquilizar que realmente é muito importante você ter um sócio na sua empresa. Existe um provérbio africano, vamos admitir, a gente não sabe se é africano, se é indiano, a gente já ouviu de tudo aqui. Mas esse provérbio diz que se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir longe, você precisa ir acompanhado. Então, nesse podcast, a gente vai falar um pouco sobre a nossa visão sobre essa questão de ter sócios, como escolher seus sócios, e também te dar algumas dicas e os motivos para você não seguir nessa jornada sozinho. Bom, o primeiro argumento, né, para mim o principal para você escolher ter sócios é o fato de que ninguém é bom em tudo, né? Sim. Você vai acabar tendo sua especialidade, você vai ser melhor em vendas, em desenvolvimento de produto, em finanças. Então, quando você tem sócios, você tem a possibilidade de que você tenha habilidades complementares ali na direção do negócio, né? Na parte executiva dele. E o grande ponto, quando você tem um sócio que complementa as suas habilidades, é para você ficar tranquilo, né? Porque, imagina, você começou um negócio, contando um pouquinho da nossa história aqui da Startup Hero, né? A gente se conheceu, como a gente falou em outros podcasts, a gente se conheceu em uma outra empresa que a gente trabalhava, né? Depois a gente teve essa ideia, depois que a gente saiu de lá, e a gente pegou e criou a Startup Hero. E na hora que a gente vai criar uma empresa, a gente tem que fazer a divisão clara, né, do que você vai fazer, do que a outra pessoa vai fazer. Por quê? Porque isso te deixa livre para poder ser um especialista naquilo que você precisa fazer e não ser vamos dizer, um pato que vai fazer tudo e vai fazer tudo de uma forma bem errada. Então, quando a gente começou aqui na Startup Hero, eu fiquei mais voltado para a área de vendas, o Léo ficou mais voltado para a área de produtos, então das entregas e desenvolvimento de produtos. Por quê? Porque as habilidades que a gente tem, né, são voltadas para essa área. Então, a gente sentou, conversou, viu qual habilidade cada pessoa tinha, né? A gente tem uma formação muito parecida, mas a gente viu qual a habilidade que a gente tinha, qual a experiência a gente tinha e designou o que cada um iria fazer. E isso é muito mais fácil do que você tentar fazer tudo. Eu vou ser o marketing, vou ser o financeiro, vou ser o cara de vendas, vou ser tudo na empresa e você acaba não fazendo nada muito bem. Esse para mim é um ponto que é vital, mas eu acho que vale a pena a gente se aprofundar mais à frente. Sim. Quando a gente for falar mais especificamente sobre quantidades de sócios que uma empresa geralmente é saudável ter, né? Mas eu acho que um outro ponto interessante é você entender que um sócio ele não é funcionário, ele tem literalmente a pele em risco. Então, quando você traz alguém como sócio da sua empresa, é alguém que vai estar batalhando junto com você dia e noite, vai estar virando noite, vai estar trabalhando no final de semana, porque ele não está ali pelo salário fixo, não está ali pelo final do mês, ele está ali pelo longo prazo, ele está ali pelo sonho grande.
Então, é muito interessante você trazer pessoas que são essenciais para sua empresa, que têm uma habilidade que você não tenha e que vão estar ali junto com você dia e noite, batalhando pelos mesmos problemas que você está passando. E você tem muito da dupla checagem também, né? Imagina que você tem uma ideia para o seu negócio e você valida com o seu sócio, ou o seu sócio traz novas ideias para o negócio, vocês validam juntos. Então você também tem uma dupla checagem da pessoa que está ali com você te ajudar e você ajudar essa pessoa a desenvolver as áreas dentro do negócio. E se você está sozinho, se você não tem ninguém nessa jornada, fica mais difícil. O que a gente está dizendo aqui não é que você não consegue criar uma empresa sozinho. É impossível. Não é. Mas é muito mais fácil você criar uma empresa quando você tem alguém para estar ali do seu lado, para poder estar dividindo, tá? Com a pele em risco junto com você. Não é só você que botou todo o seu dinheiro no negócio, não é só você que largou o emprego para poder empreender, não é só você que fez isso. Teve uma outra pessoa que também passou isso com você e está te ajudando nessa jornada. Eu acho que se conecta muito com o terceiro ponto que eu vou trazer aqui, que é o impacto psicológico de você ter sócios. Muitas vezes o seu sócio ele vai ser quase um psicólogo. Quantas vezes a gente já não passou em reuniões em que, na verdade, a gente estava só desabafando, tentando gerar novas ideias, ou então tentando sair de um problema que a gente está tendo. Então, é muito interessante você ter uma outra pessoa que está vivendo o mesmo problema que você está, os mesmos perrengues que está passando, porque vocês vão conseguir se apoiar um no outro, às vezes um quando está desmotivado vai conseguir conversar com o outro vai jogar ele para cima. E muitas vezes a gente passou por esses problemas, quando a gente estava validando a nossa ideia, quando a gente teve que pivotar, que o nosso faturamento estava baixo, a gente estava com despesa ali, um burn rate altíssimo, a gente não tinha como sustentar a empresa. A gente teve problemas, né, de reuniões, DRs praticamente, e a gente conseguiu solucionar praticamente porque a gente tinha um apoio um do outro. E eu acho que esse é um impacto que não pode ser relevado pelas pessoas. Realmente é importante esse quesito do apoio psicológico que um sócio dá para o outro. E isso te impede de desistir, né? Quando você cria um negócio, a maioria dos negócios eles vão morrendo ali logo nos primeiros anos e muitos deles morrem também pelo simples fato de você não insistir, né? Se a gente não tivesse insistido na Startup Hero, se a gente tivesse feito o nosso primeiro modelo de negócio e simplesmente, ok, isso aqui vai quebrar, não vai dar certo, tivesse desistido, tivesse sozinho, por exemplo, a gente não continuaria, não pivotaria, não teria pensado. Então, ter um sócio te impede também de desistir e ter essa persistência, que é, acho que uma das principais características que o empreendedor pode ter, né? Você insistir, você continuar, independentemente da situação que está ali, para que você consiga reverter o problema. Então, se você tem uma ajuda, se você está ali com alguém te ajudando, te auxiliando, com certeza vai ser mais fácil do que você estar sozinho. E essa pessoa não é somente um colaborador, porque o colaborador, ele está ali, mas para ele não tem a pele em risco como tem um sócio. Ele não colocou dinheiro na empresa, né? Ele não investiu, ele não começou o negócio, ele talvez não tenha tanta autonomia para poder modificar. Então, para ele, simplesmente ele vai estar ali, dependendo do colaborador, pode cumprir uma tabela, pode chegar aqui, vou fazer o que tem que fazer e depois for embora. Mas ele não vai ficar sábado e domingo pensando no emprego, pensando naquilo que está tirando o sono dele com um cliente, alguma coisa assim. Não, porque para ele é um emprego. Para o empreendedor, é basicamente a vida dele, né? É o negócio, é o que ele realmente quer fazer, quer deslanchar. Então, tem uma visão diferente entre ter o colaborador e ter alguém do lado. Então, às vezes, os empreendedores pensam, vou criar a empresa sozinho, e aí eu vou ter um monte de colaboradores, eu vou ter com quem fazer essa troca, mas a experiência e a vivência que vocês estão tendo ali no momento são diferentes de um colaborador. Não, legal. Então, depois de todos esses argumentos, todos esses pontos que a gente botou na mesa, nosso espectador deve estar pensando, então vou botar 10 sócios na minha empresa, vai ser um para o marketing, um para o produto, um para vendas, um para o sucesso do cliente, e vou botar um monte de gente porque assim vai ter pessoas com pele em risco, vai ter pessoas me dando apoio psicológico, tudo de bom. Mas o grande ponto que a gente quer trazer aqui é que nem 8 nem 80, né? Tudo tem que ter equilíbrio nessa vida. E não vale a pena você ter muitos sócios. Pode parecer um pouco contraditório, mas a gente tem que acertar a medida certa nesse ponto aqui. Então, não vale a pena você ter muitos sócios, principalmente porque não vale a pena você dividir a pizza, né, com muita gente. Então, se você tiver 10 sócios, 20 sócios, acaba que todo o lucro que for gerado vai ser distribuído entre 20 pessoas, todas as decisões que forem ser tomadas vão ser divididas com 20 pessoas. Então, você tem que ter cuidado nessa questão de quantas pessoas você vai chamar para sua empresa. Tem que chamar somente os seus sócios que seriam realmente essenciais para a operação. E lembrando que a gente está falando aqui do começo, né, da empresa, né? Quando você, obviamente, se você crescer, estiver com 50, 100 funcionários, quiser fazer um programa de partnership e dar pequenas participações, né? E a gente já falou sobre partnership aqui em alguns vídeos do nosso canal no YouTube.
faz sentido você ter mais sócios, mas no começo, para você estruturar, né, que é esse o objetivo aqui do podcast, não faz muito sentido você ter diversos sócios, né? Por quê? Imagina a tomada de decisão. Imagina que tem 10 pessoas trabalhando na empresa, as 10 pessoas são sócios da empresa. Então, você quer implementar, sei lá, um botão novo no teu site, quer fazer um novo produto, e aí, com 2 pessoas já é difícil, né? As pessoas discordam, tem ali quero ir para um caminho, quero ir para o outro. Imagina com 10 pessoas, né? Com 10 pessoas você vai pegar, não, eu acho isso, o outro acha aquilo, alguém fica em cima do muro, e aí você não toma decisão nenhuma, demora para poder fazer as coisas, então é importante você não ter muitos sócios, né? Não é importante, você não precisa ser um fundador solitário, mas também não pode ser um fundador com 10 pessoas junto com você, 10 sócios, porque realmente vai atrapalhar até a gestão do seu negócio, né? Essa parte de você dificultar as decisões acaba que atrapalha muito a empresa, Sim. porque, principalmente no início, a empresa precisa de muito de agilidade. E se você tem ali um processo praticamente democrático para você tomar decisões, ou muita burocracia em cima disso, você vai congelar a sua operação e nada vai funcionar do jeito como deveria uma startup ágil, né? Sim. Então, isso realmente é muito ruim, além do lado financeiro, é claro, né? Porque para você conseguir distribuir um lucro razoável entre 10 sócios, a empresa tem que estar lucrando muito. Sim. Então, você já teria que estar empreendendo, pensando ali anos e anos e anos à frente para isso dar certo. Então, qual que seria a nossa regra de bolso, né? Quantos sócios que eu deveria ter? Aqui, a gente tem uma regra de bolso que, idealmente, você teria entre 2 a 4 sócios, dependendo da experiência que você e os seus sócios vão ter e dependendo do tipo de negócio que você está criando. Então, passando aqui para o nosso caso da Startup Hero, a gente conseguiu criar a empresa como ela é hoje em dia, com 2 sócios, porque ela é uma empresa que reúne habilidades que nós 2 já tivemos na nossa vida. Sim. Então, nós 2 temos uma bagagem que é relativamente generalista. É claro que o LB ele foi mais para o lado de vendas, você ser ali um executivo de vendas, estar no lado mais comercial, de estar falando, participando de reuniões, enquanto eu fui mais o cara do back-office, de análise de empresas. Passei também por marketing, passei por administrativo. Então, eu sou o cara das planilhas, de botar o headphone, de estar focado, organizando o negócio, enquanto ele está na rua, falando com o investidor, falando com o cliente. Então, a gente já de início conseguiu ter essa complementariedade de cada um se dividir por metade da operação da empresa, o outro pela outra metade. E a gente não precisou necessariamente de alguém de tecnologia, porque no nosso caso, o nosso produto não é altamente tecnológico. É claro que a gente precisa de uma plataforma, de um site, de algumas automações internas, mas a gente não precisa de um aplicativo mobile, não precisa de algo, nada muito tech. Sim. Mas caso você tenha um negócio que seja realmente muito necessário de tecnologia, desenvolvedores, coisas que você não necessariamente aprendeu na faculdade, esse é um caso que você provavelmente vai precisar de um sócio mais voltado para a tecnologia. E o importante é você saber as habilidades complementares, né, que você precisa para poder montar o seu negócio. Então, por exemplo, vou montar um aplicativo de finanças. Então, eu preciso de alguém que seja de tecnologia, preciso de alguém de finanças e talvez alguém, sei lá, de comercial, alguém de marketing, para poder complementar. Mas tecnologia e finanças são essenciais. Então, se você precisa de pelo menos 2 sócios nessa área, né? Então, tem um aplicativo para a área médica. Então, você precisa de alguém da saúde e precisa de alguém de tecnologia. Então, você tem que saber e entender o que você precisa para poder começar o seu negócio e encontrar os sócios nessa posição, que é o essencial. As outras posições que você vai ter, então precisa de alguém de administrativo. Não, o administrativo você pode contratar um colaborador para fazer, né? Mas essas habilidades que são essenciais, precisa de uma supervisão ali de alguém realmente tomando decisão no começo, é importante que seja um sócio fazendo. Existe até um modelo famoso que a Apple utilizou e muitas outras empresas utilizam, é que um constrói e o outro vende, né? Então, Sim. Um vai estar mais voltado ali para o produto, para melhorar os serviços, para pensar mais na experiência do cliente, enquanto o outro vai estar ali na rua falando com o cliente, falando com investidores. Um vai ser o lado mais comercial, enquanto o outro vai ser o lado mais técnico, né? Então, esse é um modelo que funciona, mas é claro que você tem que olhar a sua realidade do seu negócio, a bagagem que você tem, o que é realmente essencial na sua empresa e entender como que você se complementaria, o que falta na sua empresa. E é muito importante esse ponto da complementariedade. A gente já falou várias vezes, mas não adianta nada eu manjar muito de vendas e trazer um outro cara que manja muito de vendas. E qual o sentido? Vocês, é claro, vão ter muita bagagem de vendas, mas vai estar faltando outra coisa na sua empresa e você vai estar dividindo participação no seu negócio com uma pessoa que é basicamente uma xerox sua. Então, qual o sentido disso, né?
E o importante é entender que, assim, a relação que você tem com o seu sócio é diferente com a relação que você tem com os seus colaboradores, né? É uma relação mais íntima, vamos dizer assim, é como se fosse um casamento, né? Então, você tem que escolher muito bem seu sócio. Então, assim, vou ser sócio de uma pessoa que eu nunca conheci na vida? Talvez não seja interessante porque você nunca teve essa experiência. Por exemplo, a gente trabalhou junto, então eu e o Léo a gente sabia como que era um outro trabalhando, como que se comportava, como que a pessoa dava feedback, como que a pessoa reagia a algumas coisas. Então isso foi muito importante para a gente entender até como seria a dinâmica da gente trabalhando juntos na nossa própria empresa. Até é uma questão de valores, né? Se você, por exemplo, vai ser sócio de uma pessoa que engana os amigos, que trai a mulher... E querendo ou não, você já consegue trazer um pouco pro mundo dos negócios, né? Se ele faz isso com as pessoas próximas dele, imagina com um sócio, uma questão que envolve dinheiro, né? Então você tem que conhecer a pessoa, entender que você vai ficar com ela pelos próximos anos e vai passar por momentos difíceis e felizes, e que muito provavelmente você vai ter momentos difíceis em que vai ter discussões e você tem que entender que a pessoa vai se manter firme e que vai estar junto com você nesses momentos. E só para vocês entenderem, pessoal, vocês sabem, né? A Startup Hero é uma empresa hoje líder em fazer a avaliação de empresas, né, de PMEs e startups aqui no Brasil. E um dos principais motivos que a gente faz valuation aqui é a dissolução de sociedade. Ou seja, são sócios que por algum motivo dentro da jornada deles da empresa, eles querem acabar com a sociedade. Porque os valores, por exemplo, não são mais os mesmos. Ou então a direção, a estratégia, o que eles querem para o negócio não é mais a mesma coisa. E aí a gente faz o valuation também, né, para eles entenderem quanto que tem que pagar para o outro, enfim, como que eles vão vender. A gente faz esse processo para ajudar eles. Mas é um dos principais motivos. Então é muito importante, antes de qualquer coisa, você pensar, né? Como que eu vou me relacionar? Quem é essa pessoa? Quais são os valores dela? Quais são os objetivos? O que ela quer para o futuro? Até onde ela vai chegar? Você quer expandir o negócio, criar multinacional, expandir, enquanto o outro quer só ali uma coisa mais básica, tirar o lucro dele no final do mês, vivendo bem bom. Então, esse é o tipo de coisa que, por mais que você tenha valores parecidos, o objetivo está diferente. Então, no futuro, vai acabar que em algum momento isso não vai dar certo. Então, é interessante vocês pensarem em todos esses aspectos antes de escolher uma pessoa para ser sócia. E um outro ponto, é até um aprendizado que o meu avô me passava muito, é que vale mais a pena você virar amigo do seu sócio do que você chamar um amigo para ser seu sócio. Com certeza. Então, não estou dizendo que é um mau negócio você chamar os seus amigos ou então que eles são incompetentes, mas que não necessariamente só porque a pessoa é um amigo seu que ela vai ser um bom sócio seu. Então, você tem que ter esse cuidado de você chamar, geralmente, pessoas que você conhece como ex-colegas de trabalho, acaba sendo interessante que você conhece a forma de trabalhar dessa pessoa, mas não necessariamente um amigo seu vai ser a melhor escolha. Porque às vezes você pensa, meu amigo tá ali, eu sei que ele trabalha com isso, vai dar certo, sei que... E às vezes pode até acontecer de você estar ali fazendo a sociedade com ele, ter algum problema e até estragar a amizade que vocês têm fora da empresa. Então é muito importante que, se você escolher um amigo para poder ser o seu sócio, que você pense bem, que vocês delimitem bem como que vai ser essa relação entre vocês para que tudo dê certo ali. E por mais que a gente espere que todos os nossos espectadores façam boas escolhas, escolham bons sócios, a gente entende que muitas coisas fogem dos controles. E para que não fuja tanto do controle, existem algumas coisas que você pode fazer para evitar isso. A primeira é escolher, né, bons sócios, fazer uma boa filtragem. Mas outros mecanismos interessantes para você pensar e não simplesmente utilizar modelos padrões que os contadores te dão, é pensar bem no que vai estar escrito no seu contrato social, quais vão ser os gatilhos para a saída da sociedade, o que acontece se um sócio morrer, coisas do tipo, porque você vai conseguir ter uma direção do que vai acontecer, você vai ter tudo isso no seu controle. E um outro mecanismo que existe, que muitos fundadores de startups utilizam, é o mecanismo de founder vesting, né? Que é parecido com partnership que a gente já citou aqui no podcast. Mas basicamente é caso você traga um sócio para sua empresa, para ser um fundador com, 20% de operação, e ele saia no ano que vem, ele não saia com necessariamente esses 20%. Você tem alguma cláusula em que ele vai ganhando porcentagem aos poucos e ele fique só lá, com 5%, com 10%. Ou seja, ele não vai pegar toda a participação logo de uma vez. Ele vai pegando aos poucos conforme ele agrega a empresa e conforme ele trabalha no longo prazo da empresa. A gente sabe que essas coisas, né, de você delimitar o que vai ter, cada percentual, cada coisinha, cada cláusula de contrato, é uma conversa chata, né? É uma conversa que você
vai ter com o seu sócio, mas é uma conversa chata, que você tem que delimitar algumas coisas, pode ter algum mal-entendido, mas é muito importante que vocês façam isso antes de começar, né? Porque não mudar as coisas depois que o jogo começou é muito ruim, né? Você pode até ser visto, tentou trapacear, tentou fazer alguma coisa ali, então delimite antes o que você precisa fazer, né? Como o Léo falou, qual percentual que o sócio tem, quais são as cláusulas em caso de um sócio querer sair, para que depois, no futuro, não tenha esse problema, né? Você já tem tudo certinho e você já sabe o que vai acontecer. E tem que estar oficializado. Não Sim, adianta nada você ter um acordo verbal ou então uma conversa enviada pelo WhatsApp. Por mais que possa funcionar em alguns tribunais, em algumas questões legais, o ideal é estar oficializado, estar registrado na junta, no contrato social, ou então um contrato assinado mesmo, porque é só assim que você vai conseguir ter todas as partes jogando o mesmo jogo, entendendo as mesmas regras. E é muito importante, né, essa formalização, porque às vezes acontece isso, né? Eu tenho um sócio que tem 20%, eu tenho aquele que tem 15%, e aí quando você realmente vai ter algum problema, acaba que vocês não têm isso estruturado, e isso pode levar para a justiça, pode ter alguma ação judicial, então assim, faça tudo certinho, formalize tudo para que você realmente consiga colocar um novo sócio dentro da empresa. O que é importante também? Imagina que você está ali, está com seu negócio, está começando o seu negócio e vai querer colocar um sócio novo. É muito importante também para você calcular o percentual da empresa, né, que o sócio vai ter, você fazer o valuation do seu negócio, né? Você saber o valor justo da sua empresa. Então, você sabendo quanto que vale o seu negócio, você pode saber quanto de percentual você vai dar para um sócio novo, quanto de percentual você vai dar para um investidor, para que você consiga fazer essa divisão corretamente. E, coincidentemente, né, com a empresa líder, como eu já falei, em fazer valuation de startups e pequenos e médios negócios, é a Startup Hero, né? A gente pode, com certeza, te ajudar a saber qual o valor justo da sua empresa. Seja no caso de você estar trazendo um novo sócio para a sua empresa, mas também no caso de você querer trazer um investidor, você começar o seu negócio, enfim, toda a situação que você precisar saber qual é o valor da sua empresa, a Startup Hero vai estar aqui para te ajudar. Até mesmo se você tiver um sócio rabugento, que não está ajudando em nada na sua empresa, ele é só um peso morto, você precisa fazer um valuation para que você compre a parte dele e realmente tire ele da empresa para você se livrar de um problema. Então, contrata a gente, porque a gente vai conseguir descobrir o valor justo da sua empresa. É uma questão que é útil até mesmo para você vender para um novo sócio a questão de, do potencial da empresa. Do quanto que vale a participação que você está dando para ele, o quanto que vale o trabalho que vai ser remunerado, além da divisão de lucros, né? Então, não economiza nisso, porque no fim das contas você vai acabar ou cedendo muita participação na sua empresa, ou tendo um problema na negociação e não trazendo esse sócio que seria tão importante para a sua empresa. E num momento como esse que o Léo falou, né, em um momento que você está, eu quero comprar a participação do meu sócio, eu quero vender a minha participação porque eu não quero mais ficar nessa empresa. Esse é o momento que o valuation se faz mais essencial. Né? Por quê? Porque vocês vão ficar num cabo de guerra. Né? Se você está querendo vender a sua participação, você vai achar que vale muito. Se o teu sócio está querendo comprar, ele vai achar que vale muito pouco para poder pagar barato. E aí vocês vão ficar nessa briga. E o valuation vem exatamente para isso, para ser um balizador, para a gente falar o seguinte, pessoal, a gente daqui da Startup Hero, uma empresa totalmente isenta, que não tem relação nenhuma com a empresa de vocês, a gente está dizendo que sua empresa vale X. A partir daí, desse valor, vocês podem negociar. Né? Mais barato, mais caro, enfim, mas a partir daquele valor, vocês sabem que ninguém está perdendo dinheiro. Então, para momentos como esse e para outros momentos, conte com a ajuda da Startup Hero. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse podcast, deixa aqui o seu like, deixa um comentário com suas sugestões de novos episódios, com o que vocês acharam desse episódio, ou com dúvidas que vocês tenham. E segue a gente no Spotify, no YouTube, todas as plataformas para que vocês não percam novos episódios. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu.